Aliás, meus amores, hoje vamos para mais um capítulo, sim, mais um capítulo do livro O que há de África em Nós, escrita por Ilamira Albuquerque e Walter Fraga. O capítulo que nós vamos ouvir hoje é o quinto, sim, é o quinto capítulo. Vocês vão amar. E outros personagens nós vamos conhecer. Invenções afro-brasileiras. A Açucena é a caçula da família. Tomás adora cafuné. Chico sempre faz muita bagunça. E João gosta de cochilar depois do almoço. Você sabia que caçula, cafuné, bagunça e cochilo são palavras de origem africanas que passaram a fazer parte do nosso vocabulário da língua portuguesa graças à presença dos africanos no Brasil? Pois é. Era como se, deixa-me ver, conhecesse o assunto. Camila, Chico e Bento estavam às voltas naquela tarde. A tarefa escolar daquele dia era escrever sobre a importância dos falares africanos para nós brasileiros. O grupo estava, deixe-me ver, sem saber o que escrever, pois uma redação não é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito legal. Mas cadê a inspiração? Sabe aqueles momentos que parece que nossas ideias estão brincando de esconde-esconde com a gente? Há horas eles estavam pensando de como escrever o texto, embora tivessem outros planos para o fim de tarde. Será que vai dar tempo de brincar hoje? Perguntou Bia, um tanto desanimada. Eu acho que não vai dar. Ainda nem conseguimos escrever o tal texto, comentou Camila. Está tão difícil, até parece que as nossas boas ideias tiraram férias, disse Bia, enquanto relia o tema, o que há dos povos africanos na nossa língua. E se nós fizéssemos uma lista de palavras africanas que nós usamos aqui no Brasil, disse Chico com a cara de esperto. Camila já tinha pensado nisso, mas não achou uma ideia original. Eles pensaram em fazer alguma coisa diferente, sim, algo bem diferente. Ela sugeriu então que fossem à biblioteca, sim, a biblioteca, quem sabe folhear alguns livros, né? Alguns livros, conhecer algumas histórias, né? Algumas coisas novas. E dessa forma, eles passariam a ter mais conhecimento. Quem sabe, né? Aí lá se for aquele grupinho para a biblioteca. É isso aí, vamos mesmo. Eu tenho que devolver um livro, disse Chico. Vamos nessa. Ó, vamos nessa. Todos falaram ao mesmo tempo. E assim que chegaram à biblioteca, procuraram Dona Ruth, a bibliotecária. Olá, Dona Ruth, temos que fazer uma pesquisa, disse Chico. A bibliotecária, sabendo da predileção daquela turma, já ia indicando um livro de ficção científica que tinha acabado de chegar, mas parou para ouvir com atenção e decidir como orientá-los. Camila foi direto ao assunto. A gente tem que escrever uma redação sobre a influência dos povos africanos na nossa língua portuguesa, mas não sabemos bem o que dizer. Eu acho que conheço algumas pessoas que podem ajudá-lo, disse Dona Ruth, que logo desapareceu por um corredor enorme e não tardou muito para retornar e pusesse adiante deles, daqueles curiosos, vários livros, sim, de literatura e histórias. E tá ficando complicado. Nós queremos saber palavras africanas e agora temos que ler tudo isso. Eu esperava um pouco mais de diversão para essa tarde, disse Bia, um tanto desapontada. Mas o que ela não sabia era que a história que estava prestes a conhecer traria tal inspiração. Depois de muito pesquisar numa pilha de livros pouco empoeirados, eles encontraram um livro de capa verde que contava a história de um jornalista chamado Luiz Gama. Curiosos, eles se ajeitaram em um canto confortável da sala e começaram a folhear.
Daí a pouco desembarcaram em Salvador, no século XIX. Era uma cidade de muitos sobrados, janelas abertas para as ruas estreitas. Sob o sol forte, carroças puxadas a cavalos, crianças descalças, misturadas a mulheres, com cestos e tabuleiros nas cabeças. Na época, muitos navios zarpavam do porto de Salvador para o Rio de Janeiro, levando pessoas escravizadas. Um deles, Luiz Gama, que era um garoto magrelo, de cabelo crespo e com 10 anos. Ele parecia confuso e não era para menos. Ele fora vendido como escravo. Ele fora filho de uma africana e de um português. Daí ele não poderia ser vendido como escravo. É triste, né? Mas durante a escravidão, mesmo quem tinha nascido livre era negro. Sendo negro, corria o risco de ser escravizado. Enquanto ele via Salvador se afastar no horizonte, ele imaginou, né? Ele começou a lembrar a mamãe que vendia frutas e doces na cidade. A Luísa Marim, a mamãe, deixou o pequeno Gama com o pai para se esconder, porque ela fora acusada de ter sido envolvida com a fuga de escravos. Ela era corajosa, guerreira, valente e que lutou pela liberdade. Mas agora Luiz Gama seguia sozinho e pior, como cativo para o Rio de Janeiro. Até chegar lá no São Paulo, hein? Muita correria. Foram dias longos, noites difíceis. E foi lá no Rio de Janeiro que ele, o pequeno Luiz Gama, foi vendido para um comerciante português chamado Vieira. Esse Vieira, hein? Esse comerciante, ele ganhava dinheiro comprando cativos e vendia para outros. E quando recebeu uma boa proposta, vendeu aquele menino para um homem de São Paulo. Assim, Luiz Gama levaram eles para São Paulo. Outra penosa viagem. Depois de tantas viagens, ele deveria estar exausto. E estava. O cansaço aumentava. O garoto estava esperando, sem saber o que esperava por ele. Ele sabia que a vida era muito difícil, muito dura. Sua mãe sempre lhe falava sobre os absurdos que eram as pessoas ter que se submeter umas às outras. Assim que chegou ao casarão, todo lindo aquele casarão, ele começou a observar. O novo proprietário começou a falar das tarefas que ele teria que lavar, passar e tudo. E nessa nova e difícil vida, o menino fez-se de forte e esperto e muito corajoso. Aproveitou para ler e escrever com os hóspedes que ali viviam do seu senhor. E assim depois que aprendeu, e assim que ele pôde, ele fugiu. Naquele tempo, poucas pessoas, mesmo brancas ou negras, sabiam escrever. Mas Luiz soube tirar vantagens desse seu conhecimento. O gosto pelos livros levou o nosso amigo a ir mais longe, mais longe. Ele começou a escrever poemas. Os livros nos fazem isso, né? Que história incrível, disse Bia, mal disfarçando a sua surpresa. Ela não sabia que haviam tido escritores tão importantes e negros escravizados. Dona Ruth surgiu dos corredores e perguntou: e aí, tiveram boas ideias? E Camila agora entendia a dica da biblioteca. Autores negros, né? Agora ela sabia a dica que Dona Ruth tinha dado para eles, né? Com a redação. Autores negros da nossa literatura. Ah, agora ficou fácil de escrever. Vamos escrever não só sobre as palavras que os africanos e seus descendentes incluíram no nosso vocabulário, mas também sobre escritores negros do Brasil. Pois é, esclareceu Dona Ruth, autores como Luiz Gama nos ensinaram que o modo como falamos e escrevemos conta muito sobre a história dos africanos e afrodescendentes na nossa cultura do nosso país. E por intermédio desses escritores podemos saber mais sobre os sentimentos e o modo de ver a sociedade brasileira, né, no tempo do cativeiro e mesmo depois que a escravidão acabou.
Além de excelente literário, jornalista, ele continuou, Luiz Gama se tornou advogado, disse Dona Ruth, e ajudou muitos escravos a conquistarem a sua alforria na justiça. Como ele conhecia muito bem as leis brasileiras e sabia tudo, ele estava sempre disposto a defender a liberdade. Quem precisava de ajuda sempre chegava à casa dele. Que homem bom, né? E como ajudou. A biblioteca levou também outras histórias, livro de Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto e outros livros, todos grandes autores da nossa literatura. E como Luiz Gama, que foi descendente, Luiz Gama, descendente de africano, o mais conhecido entre eles, Machado de Assis. Esse mulato, ele foi filho de pintor, a mãe cozinheira, considerado o autor mais genial da nossa literatura. Ficou órfão cedo e por isso ele foi criado pela madrasta, que era cozinheira de uma escola. Sempre interessado em livros, aprendeu francês e latim. Desde então, depois de muito estudar, ele ficou muito famoso. Ele foi poeta, escritor, romancista e várias coisas. A genialidade de Machado de Assis marcou tanto a nossa literatura que ele ficou conhecido como bruxo, sim, o bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho era o lugar onde ele morava. Ele conseguia, como poucos, sobreviver. Inspirado pelo bruxo, e também agora o trio de jovens escritores, os meninos poderiam escrever uma história, sim. Os três, Bia, Camila, Chico, eles descobriram que ser um escritor era ser algo divertido. E você já pensou de ser um escritor? Eu já pensei de ser uma escritora, escrever muitas histórias legais. Eu vou escrever a minha história. E você aí, vai escrever a sua história? Um beijo cheio de axé.